E no episódio de hoje do Affinity Cast, vamos falar sobre dois pilares fundamentais para o sucesso de quem atua no mercado de planos de saúde: crescimento e fidelização. Para isso, recebemos Adriana Dias, gerente regional da Seguros Unimed, com ampla experiência comercial, gente, em grandes seguradoras. A Adriana já liderou equipes, estruturou estratégias de vendas e conduziu negociações complexas. Hoje ela vai compartilhar conosco sua trajetória, além de dicas valiosas para os corretores que querem aprender sua educação em planos PME e fidelizar clientes no dia a dia. Adriana é uma querida do mercado de seguro. Ela vai estar aqui hoje, né? Está aqui hoje com a gente. Obrigada, Adriana, por ter aceito o nosso convite. Realmente é uma honra ter você aqui. Muito obrigada, Nara. Obrigada aí por, me ceder esse espaço, um espaço que tem sido muito divulgado, inclusive, no nosso mercado, recebendo aqui grandes personalidades. Me sinto muito feliz hoje de estar aqui, de frente com Nara, para esse bate-papo. Obrigada mesmo. Essa felicidade é nossa, porque hoje, gente, nós estamos aqui não só com a Adriana, a gerente regional da Seguros Unimed, porque ela não vai escapar, ela vai contar um pouquinho dessa história dela, mas o que eu gosto muito também, além dela ter esse conhecimento imenso, em seguros, ela também é multiplicadora de conhecimento. Ela já trabalhou com supervisão, então vamos deixar com ela? Vamos deixar que ela fale um pouquinho dela para a gente? Adriana, não tem como escapar. Tá bom, Conte um pouquinho de você aqui, porque a gente quer saber. Vamos lá, Nari. Eu tenho 26 anos de mercado, iniciei nesse segmento, nesse apaixonante segmento de seguros, no finalzinho da minha primeira graduação, na época, na maior companhia de seguro-saúde do país, E foi a partir dali que eu galguei algumas outras experiências, algumas outras posições em companhias seguradoras nacionais e multinacionais, ocupando as mais diversas posições. Fui especialista no segmento de vida e previdência, atuei com ramos alimentares, com venda de produtos massificados e também com grandes riscos, Então, eu posso dizer a você que eu já mergulhei aí profundamente, nesse mercado de seguros e é de fato que me traz muita alegria, Posso te dizer que eu sou uma profissional que realmente gosta daquilo que faz. É muito comum, Nara, por exemplo, você sair comigo para uma visita e, de repente, a gente encontrar uma pessoa que eu fala assim, você foi minha professora na Escola Nacional de Seguros, Aí, e assim, como são muitas as pessoas que já passaram, muitas vezes eu não lembro, Às vezes o rosto é familiar, mas eu não lembro. E isso me traz muita alegria, desse encontro, porque eu tenho uma oportunidade de dizer assim, poxa, que bacana ter contribuído com a formação, daquele profissional e que bom que ele está no mercado, Dali ele seguiu carreira. Isso é muito bom, me traz muita satisfação, Ao longo dessa minha jornada, eu atuei em alguns estados aqui no Brasil, sempre frente à área comercial, com equipes comerciais dentro da seguradora, fazendo formação, de pessoas, inclusive, gerenciando equipes de vendas, auxiliando os corretores na busca da sua melhor performance, entregando muitas vezes uma venda consultiva, que quando você acelera nessa coisa da venda consultiva, é um caminho muito necessário e é nisso que eu acredito, acho que é um pouco, muito disso que a gente vai falar hoje, tá? Nessa aí você me perguntou, como é que foi chegar até aqui na Seguros, nesse caminho que eu trilhei, a gente acaba distribuindo produtos de seguros em diversos canais, através de diversos canais de distribuição, não exclusivamente o corretor, mas licitações, lojas de varejo, sindicatos, agremiações, todo tipo de público em que a venda de seguros possa permitir uma atuação, Hoje eu estou aqui à frente da Seguros Unimed, na região. O meu escritório, ele responde
por 7 estados, né? Nossa, 7. 7 estados. É Bahia, muito. muita Olha. coisa, né? Bahia, Sergipe, Alagoas, Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. É, Tem que ter e um histórico com muito conhecimento para tem, assumir tanta responsabilidade, viu? tem. E cada dia é uma nova experiência, né? Quando você acha que já tem muita vivência, você aprende um pouco mais a cada dia, muito por conta dessa diversidade cultural, né? Que o nosso Brasil é muito vasto e eu sou muito grata, né? Por ter a oportunidade de estar sempre em contato com pessoas, divulgando a marca da companhia que eu represento. Eu não faço, obviamente, esse trabalho sozinha, né? Eu conto aí com uma equipe comercial de executivos. No meu escritório são 8, né, que auxiliam aí na distribuição dos produtos da Seguros Unimed, 8 executivos comerciais, 2 assistentes que nos ajudam, nos auxiliam aí nas demandas de venda também, de pós-venda. O escritório respira essencialmente vendas. A gente dentro da companhia também conta com a estratégia comercial, que é um braço de apoio às vendas, né, para que a gente possa ter maior celeridade nas nossas entregas, no momento em que o corretor nos solicita uma condição comercial, um produto, uma proposta, né, e a gente faz isso mesmo aí a 4 mãos, né, nós que estamos aqui na ponta e os nossos colegas de matriz com toda a sua eficiência, né, e profissionalismo. Realmente é um senhor histórico. Parabéns, Adriana, parabéns pela sua carreira, né? Por Obrigada. hoje estar aí à frente, como você falou, como gerente regional da Seguros Unimed. Mas recentemente nós temos aqui um outro programa que a gente também, para multiplicar conhecimento, só que é presencial, que é o Tardezinha, que é o fim de tarde da Affinity. E ele é presencial. Ai, eu adorei participar desse tardezinha. Ai, que Que bom. energia maravilhosa. Pois é, e aí eu lembro que Tayana, ela chegou, né, que é uma executiva sua, Sim. Tayana Mello, ela desmistificou para quem estava ali naquele momento o que é dentro da Unimed, né, o que é a Unimed representa dentro de todo esse complexo, que eu vou falar complexo porque as pessoas têm muita dúvida. Seguros Unimed, singulares, enfim. Então, eu queria, como a gente está falando aqui hoje com um público bem maior, são as pessoas, os beneficiários e também os consultores, né, que trabalham com plano de saúde, tenta resumir para a gente, tenta desmistificar isso, até para que ele tenha uma fala na ponta quando ele estiver abordando um cliente. Quem é a Seguros Unimed? Então, Nara, nós somos a seguradora do sistema Unimed, né? Eu acho que essa é a principal diferença. Nós contamos com a capilaridade do que a gente chama internamente de singulares, porque nós somos o maior grupo de cooperativas médicas do mundo, né? Então, as Unimedes locais, elas respondem aí, atuando a nível Brasil, nas mais diversas fronteiras, né? Nesse vasto país que é o Brasil. Então, é muito comum você estar viajando e, de repente, né, observar que ali tem a presença da Unimed. Isso dá mais capilaridade, inclusive, ao atendimento dos nossos segurados, né? Como a gente estava falando, você tem uma larga experiência como supervisão de equipe. E eu gostaria de uma fala sua para os nossos consultores, como isso pode moldá-los também no atendimento, eu queria que você trouxesse uma fala sua, dessa sua supervisão, para estar ajudando também na formação dos nossos consultores. Tá, Nara, eu acho que são 3 pilares, né, de acordo com o que a gente tem vivenciado aí de mercado, né, um mercado muito competitivo, inclusive. Eu acho que aquele que se propõe a vender, ele tem que atuar como consultor e não como vendedor. Ele tem que ter propriedade, conhecimento, né, das soluções que melhor se adequam à necessidade do seu cliente. Não é exclusivamente oferecer mais um produto,
mas é oferecer, de fato, o produto que vai gerar um diferencial para aquele cliente, né? E eu não falo exclusivamente na consultoria de planos de saúde, eu falo no mercado como um todo, né? Hoje a gente convive aí com uma gama de oportunidades de produtos, né, que as companhias disponibilizam para os corretores, e tem muitos produtos que são diferenciados, e aquele corretor que se dedicar ao conhecimento, né, e entender que muitas vezes não vai ser aquele produto que ele tem a vivência, o costume de estar oferecendo sempre, que vai de fato gerar alguma diferenciação no dia a dia daquele cliente, né? Que vai criar relevância no dia a dia daquele cliente ali. Então, eu acho que esse é um bom pilar. Eu acho que a gente pode começar por aí, né? Outra, outra dica que eu posso dar aí é em relação à inovação e à tecnologia, né? O corretor, ele precisa buscar interação com essa nova tecnologia que, né, é um caminho hoje, que bom que existe esse caminho, para que a gente possa, inclusive, tratar isso como um aliado, para que a gente possa criar novas oportunidades de venda, né, e também oportunizar que quem está na frente da venda tenha mais tempo e liberdade para poder fomentar novos negócios, né? Tem diversas plataformas, inteligência artificial está aí para isso, para que o corretor possa ficar mais livre e vender mais. Mas, para isso, é necessário que a gente desmistifique esse receio, esse medo, né, que muitas vezes a gente se depara, né, nesse enfrentamento. É entender de fato que a tecnologia é um aliado. É verdade. Né? E aí eu posso, assim, né, como uma terceira sugestão, né, de que o corretor ele se debruce em buscar nichos que oportunizem a distribuição daquele produto que ele representa, né? Então, por exemplo, se especializar em convenção coletiva para distribuição de saúde, que tenha exigência, né, de obrigatoriedade nas mais diversas convenções, tanto do saúde quanto de vida, que ele possa se apropriar, por exemplo, e ser um bom distribuidor em determinado segmento. Então, um exemplo, eu tenho um relacionamento hoje na minha carteira com proprietários de supermercado. Que hoje tem na convenção coletiva, né, desse segmento, não só exclusivamente em relação ao aos funcionários, né, mas também em relação à proteção do patrimônio daquele determinado segmento. Como que eu posso cercar o meu cliente de opções de seguro e mostrar para ele a total relevância que se tem no momento daquela contratação, né? Eu vou estar mostrando para ele a capacidade que eu tenho enquanto consultoria de levar soluções que de fato vão fazer diferença na vida dele no momento de um possível sinistro. Perfeito. Eu lembro, Adriana, quando eu comecei a comercializar, que eu comecei já com plano de saúde, não tinha esses benefícios da inteligência artificial. Essa tecnologia ainda não tinha chegado. E aí, saía com uma pasta imensa, verdade, aquela pasta. Os contratos tinham inúmeras folhas, começou com 15. Eu lembro que uma época o contrato já tinha mais de 20 páginas. E a gente começava a escrever ali, se errasse uma letra, já era, tinha que fazer outro, tinha que preencher outro. Hoje a facilidade está tão grande que você coloca o CPF do cliente, ele já busca os demais dados, você coloca o CEP e busca o endereço. Enfim, hoje realmente Tá na palma da mão, tá né, na palma Nari? da mão. Tá na palma da mão. Exatamente isso. Hoje as E você lembrou tudo. algo muito Eu fui longe, né? interessante, né? Sai com a tabela debaixo do braço, vai no cliente, o cliente quer esse, preenche o formulário, leva para a seguradora. Hoje isso está tudo mais facilitado, né? A vida da gente está muito mais fácil para, de fato, oportunizar que a gente possa se preocupar exclusivamente com a venda, Com a né? venda. Com a venda e com o pós-venda, que no segmento de saúde, por exemplo, é algo que o corretor não pode descuidar, né? Ele tem que estar acompanhando o seu cliente, né? Exatamente. Fomentando informações para o cliente, monitorando o cliente sobre a real situação da sua pólice,
apoiando, né, consultivamente no momento, por exemplo, de sinistro, independente do sinistro que seja. Eu acho que esse daí é o caminho. E é justamente isso que gera a fidelização, que é o que nós estamos falando hoje. Esse pós-venda, esse acompanhamento, né? O cliente, em todo momento, entender que ele está assegurado, que ele tem um consultor que está acompanhando todo o processo dele. Perfeito. Isso realmente tem uma extrema importância. Eu gostei demais de saber. E outra coisa, Adriana, que você estava falando assim de nichos, né, para o consultor estar procurando, identificando, né, o cliente para cada produto, e você deu uma dica muito bacana das convenções coletivas. Mas a gente vem observando também no mercado o PME. O PME cresceu muito agora no ano 2025. E o que você atribui, assim, qual o seu olhar para esse crescimento tão expressivo do PME? Nara, de fato cresceu bastante, né? Eu acredito que isso que isso se deva à elevada precificação dos planos individuais, né, que acabam não oportunizando que os beneficiários deem seguimento, deem continuidade àqueles planos, e acaba que as pessoas se voltam mesmo às oportunidades dentro dos processos de planos para pequenas e médias empresas, né. A gente vê aí que, por exemplo, um PME hoje, ao invés do mercado estar praticando aumentos excessivos, aumentos abusivos, a gente, por exemplo, no caso das seguros, né, a gente vem precificando isso ano a ano, esses reajustes, inferiores ao que o próprio mercado, na média, oportuniza, né. Então, o reajuste que a gente aplicou esse ano foi de 12,99, enquanto que a média do mercado está acima de 15%. Então eu acho que é esse olhar mesmo em relação à questão do custo-benefício, né, de que os planos de PME hoje oportunizam para essa população. E o coletivo por adesão, esse ano, teve operadoras que deu 36%, teve outra que deu 26%. E aí realmente fica difícil fidelizar quando a precificação, né, a partida não foi bacana. Sim. E aí, consequentemente, você tem um ano de plano, vem com esses reajustes agressivos. A Seguros, ela tem uma assertividade na precificação que é o que de fato é o segredo do sucesso para que a gente não tenha, né, no aniversário das apólices, um reajuste que o cliente não consiga absorver, né. Então eu acho que é por aí. Eu acho, A manutenção necessária desse cliente, né, Nara, que quando a gente fala sobre o benefício de um plano de saúde, de um seguro saúde, a gente está falando também de conforto, né. Muitas vezes você tem lá o pediatra que já acompanha o seu filho desde o nascimento, né, o ginecologista que acompanha a esposa do segurado, o cardiologista que já é o médico da família. E quando você tem uma troca de plano, muitas vezes você está mexendo no conforto, na segurança mesmo, muitas vezes emocional, né, daquele cliente. E quando você consegue, precificar corretamente e que diz assim, óbvio, né, assim, os sinistros, os picos de sinistro, eles ocorrem, ninguém quer ficar doente, né, mas quando isso acontece, muitas vezes essa precificação estando de acordo com o que de fato é necessária, você consegue ter sim ali a manutenção do seu cliente e ele segue ali satisfeito, né, com a venda que foi feita lá atrás. E eu posso te falar uma coisa, assim, como consultora, nenhum cliente que tem seguros Unimed, ele quer sair. Não quer não, Nara. Ele, depois que ele conhece a seguradora, que ele conhece a rede, os benefícios que a Seguros Unimed traz. Sim. Conte pra gente dos benefícios também, que eu acho muito, muito bacana. Nara, então, são muitos, né, assim, eu acho que o seguro saúde da Seguros Unimed não é exclusivamente um seguro saúde. A gente tem programas, né, que acabam oportunizando, inclusive, uma melhora em todos os âmbitos, né, daquele beneficiário, como, por exemplo, o programa antitabagismo,
né? Isso traz um diferencial muito grande para aquelas pessoas que enfrentam mesmo esse tipo de situação. A gente tem o programa Nascer Seguro, que vai acompanhar aquela criança no momento do seu nascimento, né, as mães se inscrevem, tudo através do nosso aplicativo, né, todos os programas, de acompanhamento, eles ficam à disposição de qualquer beneficiário nosso, através da inscrição no aplicativo. A gente faz um trabalho aí também de acompanhamento, em relação aos autistas, né, é um programa muito interessante que dá também tranquilidade à família de ter a indicação de um profissional que tem competência para poder assistir, né, aquele beneficiário que traz também essa questão e que precisa de um acompanhamento mais especializado. Então, dentro das seguros, nos nossos planos de saúde, hoje você conta com odontológico, você conta com residencial, cobertura para pet, odontológico, são muitos os benefícios que vêm acoplados ao nosso plano de saúde, ao nosso seguro saúde. Perfeito. Eu ia te perguntar, aqui na minha pesquinha estava assim: quais diferenciais da Seguros Unimed que podem ser usados, né, como argumento forte na venda para as pequenas e médias empresas, porque a gente estava falando Sim. do PME. Mas aí você já falou, reajuste é o menor do mercado. Vários outros benefícios, né, Mas tem desse mais, seguro. viu? Tem mais? Mas tem mais. Conte aí pra gente. Lembra que eu te falei, né, que como nós somos o maior grupo de cooperativas médicas do mundo, Hum. então isso também nos oportuniza ter a maior rede de prestadores médicos, né, para poder assistir os nossos segurados. E eu falo isso com muita tranquilidade, né. Hoje você consegue contratar um PME na Seguros a partir de 2 vidas, sendo que a obrigatoriedade é de que apenas uma seja titular. É um outro diferencial. Os nossos planos com coparticipação, eles têm um limitador de coparte. E eu acredito que hoje no mercado só a Seguros pratique isso, né. São, diferenciais que fazem todo sentido para o consultor no momento da venda, porque você acaba tranquilizando o seu cliente, né, com essas condições que são nossas, que a Seguros sempre vem buscando, atender a essas demandas crescentes de mercado, a gente sempre vem buscando se atualizar. A companhia está numa crescente muito interessante, né, e eu convido todos aqueles consultores que hoje ainda não trabalham com a Seguros, venham nos conhecer, né, entendam como é que funcionam os nossos planos, né, os nossos produtos. A gente distribui, Nara, não exclusivamente, a Seguros é muito conhecida, né, pelo saúde, pelo odontológico, pelo fato de nós termos uma seguradora mesmo, né, com a implementação da venda de produtos nacionais, mas a gente também distribui diversos outros produtos, vida residencial, empresarial, RC, né, RC voltado para os médicos. A gente tem muitas oportunidades, né, de produtos dentro da companhia, dentro da nossa prateleira, que estão à disposição do mercado. E eu fiz um comparativo do odontológico, ninguém ganha de você não, viu? É. Ninguém ganha da Seguros Unimed. Realmente o produto, um custo-benefício maravilhoso no Sim. odontológico. E a gente vem implementando cada vez mais diferenciais, nós saímos com o plano orto agora, a gente tem a oportunidade de, por exemplo, fazer a formação de rede, né, se você tiver aí um grupo, de PME, muitas vezes até, e que tem uma cidade em que a empresa tem uma planta e que a gente possivelmente não tem uma quantidade de dentistas na localidade para poder atender, a gente busca entender aquele local, né, entrar em contato com prestadores que queiram ser nossos parceiros no atendimento a essa população. Então ainda existe esse cuidado, né, com o corretor no momento da venda. Isso tranquiliza demais quem vende seguros Unimed, Nara. Bom, argumento então não falta, né? Agora, e você falou de algo assim que é extremamente importante. Nós já fizemos aqui, já gravamos outros episódios que falávamos de coparticipação. E normalmente todos os nossos convidados, como é algo que a gente já convive hoje, né, é com a coparticipação.
E esse limitador é algo que dá uma segurança, é muito bom para a gente que está na ponta comercializando, porque é algo que o cliente, às vezes, quando a gente fala de coparticipação, sem limitador, o beneficiário fica preocupado, como você falou, um pico de sinistralidade pode acontecer. Sim. E aí, como é que fica? E um limitador de vocês, porque tem algumas operadoras que fazem limitador, mas assim, ai, deu 500, eu vou cobrar 250 esse mês, um exemplo, né? E 250 no próximo. Da Seguros Unimed, ele acumula e vai, como é que eu digo? Ele vai dividindo todo mês até zerar ou como é que Não, funciona? não. O nosso limitador de coparte ele é mensal. Então, a cada mês, né, você vai atuar novamente com o limitador de coparticipação. A venda do produto com coparte, ela tem que ser uma venda muito bem feita, né, para Uhum. que o cliente ele saiba qual o limitador dele, né, no caso do nosso produto, ele tem consciência de qual vai ser o limitador dele, ali de acordo com aquela vigência que foi estipulada, e isso vai fazer com que o cliente, não tenha o efeito surpresa, né, e o efeito surpresa quando ele é agradável é muito bom, é muito favorável. Mas um efeito financeiro surpresa não agradável, ele pode muitas vezes acabar gerando até mesmo um cancelamento, né. Então, é mais um motivo, né, que eu sinalizo para que o corretor apresente as nossas soluções em seguro-saúde para os seus clientes, né. Perfeito, mais um Mais um fidelizador aí, grande viu? motivo, né, É, Nara. um grande motivo. E aproveitando, porque hoje aproveitava o seu lado supervisora também, que conselho você daria para o consultor, quando ele for oferecer um PME, os erros que ele não pode cometer nessa oferta? Eu acho, Nara, que além dele fazer uma venda muito bem, elaborada, né, o alinhamento das expectativas daquele cliente no primeiro momento ali é muito importante. O cliente precisa ser escutado, né. A escuta por parte do consultor, ela é fundamental. Eu preciso entender o que é que o meu cliente busca, porque muitas vezes o cliente diz a você que ele precisa reduzir custo. Ele precisa reduzir custo, mas ele tem, por exemplo, um funcionário que mora numa região que as companhias não têm rede, né? E no momento que esse plano é fechado, e aí aquele funcionário vai buscar o atendimento e ele não conta com o suporte de uma rede referenciada. Então, esse é um exemplo, né, que às vezes pode vir aí acontecer. Então, eu entendo que o alinhamento das expectativas da necessidade real do cliente, deixa claro para o cliente como é que o plano de saúde funciona, né, quais são os benefícios que aquele segurado vai ter, aquele beneficiário tem à sua disposição, eu acho que é um bom fidelizador, né, ele acaba fidelizando o cliente. E é olhar também para o pós-venda, né, porque, no momento da venda é muito legal, né, "Oba, oba, fechei uma venda", toca o sino, bate na mesa, lá no É, escritório todas as vezes que a gente fecha uma grande conta, um bom negócio, eu bato na mesa, é. porque é uma forma da gente vibrar, né, a área comercial é movida a isso, a vibração, a energia, é a pulsação do comercial que faz com que a gente consiga fazer as nossas melhores entregas. Mas no caso do corretor, ele tem que estar muito próximo do cliente em toda a jornada. Desde o momento da visita, enquanto eu peço a oportunidade ao cliente de apresentar a minha empresa, a minha marca, né, e acompanho esse cliente em relação à renovação, às novidades que, por exemplo, a companhia implementou para o produto dele, né, por mais que, por exemplo, Nara, a gente fale sobre os benefícios dos programas que a Seguros Unimed dispõe no seu seguro saúde, é importante lembrar, entrar em contato com o RH, mostrar quais são os diferenciais daquele plano que foi oferecido para o cliente lá atrás, né. No momento das renovações, estar próximo ao cliente, informar para ele o porquê daquele percentual de reajuste, ter a informação da sinistralidade do cliente, né, não exclusivamente no momento da renovação, mas ir sinalizando para ele, né, os picos de utilização, a forma como eu também posso
me apresentar junto ao RH para que esse RH tenha a oportunidade de fazer um trabalho de conscientização com aquela população de funcionários da empresa. Então, eu acho que é isso tudo aí mesmo que traz a fidelização, né? Evita tantos cancelamentos. Exatamente, perfeito. E então, pelo que você falou, uma forma de não errar é ouvindo o cliente e direcionar para o plano correto. E conhecer muito da necessidade do cliente e do próprio mercado em si, né? Das oportunidades de produto que o mercado nos traz hoje. Adriana, a gente estava aqui agora, né, conversando, e aí você falou dos erros, né, que a gente não pode cometer na hora da abordagem para a gente conquistar aquele cliente. E do que você falou muito bem é que a gente não pode deixar de ouvir o cliente para ofertar o plano correto. Porém, tem aqueles casos do cliente que ele compra e fica insatisfeito, querendo cancelar esse plano. O que você faria para o consultor? Como é que ele poderia estar ajustando com o cliente e talvez até evitando um cancelamento? Olha, Nara, eu acho que entender, né, essa jornada aí do cliente, o que foi que o levou a essa insatisfação, né? Como eu mencionei, quando a venda ela é bem feita, ela tem um critério, principalmente voltado a atender a real necessidade do cliente, dificilmente o cliente vai se ver insatisfeito. Claro, né, durante aquele período ali da vigência da pólice, por exemplo, você no caso do seguro-saúde, você pode ter um prestador descredenciado, né, pode vir a acontecer, e é um prestador que aquele cliente está muito acostumado, a população que é atendida naquele plano, naquele determinado cliente, está muito acostumada a receber o atendimento. Então é buscar alternativas, né, mostrar quais são os benefícios daquele produto que foi vendido, como que aquele produto naquele momento não está atendendo, por exemplo, naquele credenciado, mas que tem tantas outras opções, tantos outros benefícios de relevância, né, que às vezes o cliente ele está exclusivamente observando uma única questão, né, em detrimento de tantos outros benefícios que o plano pode oferecer, mas sempre olhando, né, se a expectativa do meu cliente, ela ainda é mantida de acordo com aquele plano que lá atrás eu ofereci, né. O nosso mercado é muito cíclico, as Uhum. coisas assim, as coisas acontecem muito rapidamente. E quando a gente fala no conforto, no benefício de um seguro-saúde, a gente está falando também de vidas, né. Então, entender para atender, eu acho que é a melhor solução no momento em que você está lidando com um gerenciamento de crise efetivamente. Você pode compartilhar com a gente uma história real de como uma boa estratégia de relacionamento transformou, assim, a percepção do cliente? Claro, Nara, falar sobre boas experiências é sempre mais fácil, né? Dentro da seguros, a gente tem uma área, né, que está mais voltada aí ao pós-venda e que atende efetivamente os nossos beneficiários, né, todo o nosso escopo de clientes, pessoa jurídica, a qual nós chamamos de área de relacionamento, né. Então, quando, por exemplo, o corretor está no momento de negociar uma renovação difícil, por um pico de sinistralidade, ou por qualquer motivo, né, que gere algum tipo de insatisfação no nosso usuário, essa área ela entra em ação para poder apoiar o corretor. Hum. E dentre alguns dos casos que eu já tive a oportunidade de vivenciar, um cliente estava insatisfeito, né, com algumas queixas dos seus colaboradores em relação a algumas questões mesmo, né, de rede de atendimento, de liberação, das autorizações, e a gente percebeu que faltava exclusivamente informação, né. Hum. Então a área de relacionamento fez esse essa investida junto ao cliente com o corretor e, obviamente, né, sempre valorizando o corretor como o solucionador daquela questão. Isso é muito importante, para que o cliente tenha segurança de que o que eu de fato levei no momento da minha venda continua fazendo total
diferenciação naquele processo de contratação para o meu cliente, né. Então, algumas ações muito simples naquele momento foram adotadas, né, palestras para o grupo de funcionários, atualização do RH em relação aos benefícios com os quais a empresa contava, o corretor fez cartilhas para que os clientes, os usuários, né, tivessem maior informação da utilização de, por exemplo, do nosso aplicativo, que a gente chama de super app, né. Hoje, através de reconhecimento facial, na Seguros Unimed, você consegue, em fração de segundos, proceder com a autorização de um procedimento, né, está na palma da mão efetivamente. Então, às vezes, o beneficiário ficava lá aguardando uma autorização, né, enquanto estava sendo atendido no local, do prestador, né, e podendo ter essa facilidade, né. Tudo aquilo que foi demonstrado naquele momento como insatisfação, na verdade, acabou reverberando numa manutenção desse cliente que ficou prontamente satisfeito, né, mas sempre atuando em conjunto com o corretor, porque ele é a figura principal e primordial, né, na relação do nosso cliente com a Seguros Unimed. Perfeito. Então, isso é o que você chamaria, assim, porque a gente falou muito do pós-venda, como ele fideliza o cliente. Então, dentro da Seguros Unimed, esse seria o apoio que a Seguros Unimed dá para o corretor nesse Exatamente, pós-venda, não é exatamente, né. isso? É. Perfeito. Na sua visão, assim, Adriana, qual o maior diferencial que faz com que um cliente se mantenha com aquele consultor por anos e anos, né? Tem clientes assim que falam: "Não, meu consultor é a Adriana", e acabou. E isso se vivencia por uma vida. O que é que você atribui isso? Honara, eu acredito que seja confiança e profissionalismo, né, de você não exclusivamente aparecer para o cliente no momento da venda, mas acompanhar o cliente durante toda a sua trajetória mesmo, né, de vigência daquele plano que foi contratado, desde o início. Então, o cliente está muito bem assistido pelo corretor em qualquer momento, né, dessa relação, desse relacionamento, que é um relacionamento que vai perdurar aí por muitos anos, né, e que o corretor precisa estar muito atuante, sempre muito atuante, junto ao seu cliente. Lembrando que quem detém o conhecimento é o corretor, né, é o consultor. É O verdade. cliente, ele busca uma consultoria para que ele se sinta bem atendido e protegido. É o que nós, né, do mercado de seguros buscamos de fazer atendimento com o nosso cliente no momento em que a venda ela é realizada. Verdade. E olhando assim, Adriana, para o futuro, né? Qual dica, qual oportunidade que você vê que o consultor ele precisa aproveitar desde já? Eu entendo, Nara, que tecnologia, né, que é um bom caminho, a especialização, o corretor ele precisa ser o detentor do conhecimento, tá, e a boa experiência do cliente, né, a fidelização do cliente, o bom atendimento ao cliente, de você estar sempre próximo, mostrando para ele a relevância, né, do porquê, o motivo pelo qual ele contratou aquele produto com você, independentemente de qual seja, para que de fato aquele produto traga um diferencial na relação do corretor com o seu cliente. Adriana, obrigada, obrigada mesmo por ter trazido esses conhecimentos para a gente, para nós aqui, como eu falei desde o início, como formadores de consultores, que é assim que a gente começou no mercado, ter alguém aqui com essa expertise sua, também não só em seguro, como supervisão é muito importante, e é mesmo, não tenha dúvida disso. É isso que move a Affinity, é estar levando o conhecimento, é isso que faz com que a gente acorde todo dia falando: "Poxa, eu vou dar um treinamento, eu vou levar conhecimento", e ter você aqui hoje foi um ganho muito, muito grande. Eu espero realmente que todos tenham gostado, e eu deixo para você, Adriana, finalizar aqui, dar um tchau para esses consultores, para os beneficiários. Bonara, o agradecimento é meu, né, pela oportunidade da gente estar aqui hoje nesse bate-papo tão descontraído, né, porque É. na verdade é um bate-papo mesmo, falar com amor, né, do que a gente sabe fazer verdadeiramente, né, do caminho que nos trouxe até aqui, de fato é muito gratificante. Então, muitíssimo obrigada, né, por essa oportunidade.
Eu espero que tenha sido, de fato, uma construção aí, né, para quem vai nos ouvir. E é isso, estou sempre aqui à disposição do Affinity Cast. Foi um prazer imenso. Ai, a gente só agradece. Obrigadão, viu? Obrigada, Nara. Beijo, Um gente. beijo. Obrigada a vocês aí. E não perca que logo tem um novo episódio, viu? E aí, gostaram desse episódio? Então, por favor, compartilhem, se inscreva em nosso canal, seja também um multiplicador de conhecimento.